A pergunta é o seguinte: como nós podemos perceber de maneira prática que o Espírito Santo realmente está guiando a nossa vida? E existem sim alguns sinais que nos mostram que Ele está conosco e moldando os nossos corações e nos conduzindo ao caminho de Cristo. Então nós vamos meditar sobre 4 desses sinais preciosos e como eles se manifestam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então o primeiro sinal é quando você se entristece ao pecar e tem um desejo de mudança. Então o primeiro sinal de que o Espírito Santo está guiando a sua vida é quando você sente uma tristeza genuína ao pecar e um profundo desejo de mudança. A tristeza que o Espírito Santo traz não é uma tristeza qualquer, mas uma tristeza que leva ao arrependimento verdadeiro, que transforma o coração. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios, diz: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então quando você peca, você sente um incômodo, não porque alguém te julga, mas porque você sabe que ofendeu o coração de Deus. Essa obra é do Espírito Santo em nós. Ele nos faz reconhecer nossas condições e nos impulsiona a buscar a transformação e a santidade. Então se você tem essa sensibilidade, pode ter certeza de que o Espírito Santo está agindo em sua vida, guiando você ao arrependimento e à mudança verdadeira. Isso é um sentimento extraordinário quando nós sentimos que o Espírito Santo está nos guiando e nos moldando, nos fazendo arrepender dos nossos pecados. E o sinal número 2 é quando você não é atraído mais para as coisas do mundo, mas sim é atraído para as coisas de Deus, para se aproximar mais de Deus. Então esse segundo sinal de que o Espírito Santo ele está guiando a sua vida é quando as coisas do mundo começam a perder a atração sobre você. As atrações, os prazeres momentâneos, as atrações deste mundo não têm mais o mesmo poder sobre o seu coração. Você sente o desejo cada vez maior de se aproximar das coisas de Deus e de viver segundo os princípios da palavra. E nós podemos encontrar isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Quando você percebe que a sua identidade está em Cristo e que os valores do reino de Deus são mais preciosos do que tudo que o mundo tem a oferecer, esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele vai transformando os seus desejos, as suas vontades e te levando a sua vida a focar mais nas coisas de Deus. Quando você começa a perceber que viver para Cristo é o maior tesouro que nós podemos ter. E o terceiro sinal é quando você sente uma grande sede, um grande desejo no seu interior para conhecer mais de Deus. E esse é outro sinal claro de que o Espírito Santo está guiando a sua vida. É quando você sente uma grande sede no seu coração para conhecer mais de Deus. Não apenas a curiosidade superficial, mas é uma fome, uma sede de profundidade pela presença e pela palavra. E isso nós podemos ver em Salmos capítulo 42, versículo 2, que fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando verei eu a face de Deus? O Espírito Santo gera essa transformação em nós, irmãos. Olha que versículo lindo que fala conosco. Quando Ele está presente em nossa vida, nós não conseguimos nos satisfazer com as coisas passageiras. Nosso desejo é crescer mais e mais em intimidade com Deus, orar mais, meditar mais na sua palavra e viver cada vez mais perto dEle. Se você sente essa sede, esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está guiando a sua vida, porque Ele é quem nos atrai para o coração do Pai. E o quarto e último sinal é quando você não se sente mais sozinho, porque sabe que o Espírito Santo está com você a todo momento. E esse último sinal que nós vamos abordar é um dos sinais mais consoladores. É quando o Espírito Santo está guiando a sua vida, você não se sente mais sozinho. Mesmo nos momentos de solidão, em meio às dificuldades, você tem a certeza de que Ele está com você, acompanhando, confortando e fortalecendo a sua caminhada, mesmo nos dias difíceis, nos dias de turbulência. E essa leitura está em Mateus capítulo 28, verso 20, que fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, e essa é a promessa que se cumpre na presença constante do Espírito Santo. Ele é o Consolador,
aquele que nos guia e nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos. Quando você sente a paz de Deus, mesmo nas tempestades da vida, e sabe que Ele está perto, é o Espírito Santo te lembrando da presença constante de Deus em sua vida. Esse é apenas algum dos sinais de que o Espírito Santo está guiando a sua vida. Ele traz transformações, renovo e intimidade com Deus. E se você reconhece esses sinais na sua caminhada, continue permitindo que o Espírito Santo te guie e te conduza e te ensine, e que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus, sempre buscando mais a sua presença e da sua vontade. Que Deus ele possa abençoar cada dia mais e mais você, e que o Espírito Santo possa nos guiar todos os dias em nossa jornada, em nosso caminho. Amém.